Olá, estudantes, sejam bem-vindos à nossa aula de trigonometria. Professor James Barbosa. A aula de hoje vai trazer um pouquinho sobre triângulos retângulos, tá bom? Envolvendo as relações de seno, cosseno e tangente e também uma aplicaçãozinha usando o teorema de Pitágoras, tá bom? Vamos ver como é que o Enem vai cobrar isso da gente. Vamos dar um resumo aqui sobre essas relações de seno, cosseno e tangente. E é importante que durante o processo das resoluções você pare um pouquinho nos exemplos, tá bom? Segura um pouquinho e depois verifica as resoluções, tá? Vem comigo e vamos aos conceitos de triângulos retângulos, tá bom? Bem, a gente tem aqui um triângulo retângulo e o conceito é o seguinte: a trigonometria é um importante tema da matemática que possibilita conhecer os lados e ângulos em um triângulo retângulo através do seno, cosseno e tangente, além de outras funções trigonométricas. Lembrando que a aula de hoje é apenas um resumão, tá? Relações trigonométricas de um triângulo retângulo. A gente vai ter aqui, ó, para começar, e é importante que você note isso, né? O seno nada mais é do que o cateto, né? Você vai olhar aqui para os teus ângulos. É importante que você identifique sempre os ângulos, tá bom? Você tem aqui o ângulo atribuído. Esse aqui já virou o cateto oposto. Automaticamente a gente já vai ter na base aqui o nosso cateto adjacente, tá bom? Deixa eu escrever aqui rapidinho. Adjacente. E a hipotenusa sempre, a hipotenusa é o lado maior do triângulo, tá bom? Essas relações já cabem à ideia do seno. A gente vai lembrar que o seno é o cateto oposto, tá bom? No caso aqui, ó, esse aqui seria o cateto oposto, tá bom? Dividido pela nossa hipotenusa, tá, gente? Então a gente vai entender mais ou menos essas relações aí, ó. Então o seno nada mais é do que o cateto oposto sobre a hipotenusa. Para a gente abreviar esse cálculo aqui, vamos chamar de CO sobre H, tá bom? Que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Faça essas anotações, nota direitinho aí e vamos à próxima lâmina. A gente tem agora a ideia do cosseno, dado o triângulo retângulo, olha para o nosso ângulo, tá bom? Tudo que é oposto a ele é chamado de cateto oposto, e tudo que passa pelo ângulo reto, né? Vai chamar de, nesse caso aqui, o agudo, passa pelo ângulo agudo e passa pelo ângulo reto, que é conhecido também como ângulo de 90 graus, tá bom? Ok? Professor, o que é um ângulo agudo? Um ângulo menor, é um ângulo menor que 90 graus, tá bom? Ok? Esse aqui igual, esse aqui menor. Tudo que passa por esses dois aqui é chamado de cateto adjacente, tá bom? E a hipotenusa não muda, gente. A hipotenusa sempre está por ali, ó. Professor, o que é o cosseno? O cosseno, ele vai ser a ideia do cateto adjacente dividido pela hipotenusa, tá? Vamos dar um resumão de novo? Vai ficar mais fácil para você gravar. O cosseno nada mais é do que o nosso CA agora, tá bom? Dividido pela hipotenusa. Então não esquece, vai anotando aí. O seno é o CO sobre o H, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa, e o cosseno é o CA sobre o H, tá bom? Vamos à tangente? A tangente vai ser o quê? Vai ser a razão entre os dois, ou seja, a tangente vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Olha como é que fica a tangente aí, ó. Vamos chamar de coca. Professor, o que é coca? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Vamos chamar de coca, para ficar fácil decorar aí, ó. Coca, tá bom? Olha o macete aí aparecendo. Ok? Cateto oposto sobre cateto adjacente. A gente também tem aqui, ó, um resumão, tá? Função seno, notação seno de x, medida CO sobre CA, tá bom? Cosseno, que é a função, a notação cos de x, né? Ou seja, cateto adjacente sobre a hipotenusa. E por último, e não menos importante, a nossa tangente. Eu gosto de chamar de tangue, né? Tá bom? Olha o tangue aparecendo aqui, ó. Olha o tangue, tem a tangente, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Para ficar mais fácil também, coca, tá bom? Porque tangente é coca. Vamos lá. As relações, pessoal, são valores notáveis. A gente pode até brincar, tem uma brincadeirinha na internet que é bem tranquilo para você aprender essas coisas, que é você fazer uma musiquinha, né? Você soma 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, todo mundo sobre 2, raiz menos no 1, tá vendo? Raiz, menos no 1, tá bom? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, raiz menos no 1. Aí você finaliza com a tangente, que eu chamo de tangue, né? Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Raiz de 3 sobre 3,
1 raiz de 3, tá bom? Então fica a dica aí para decorar essa tabelinha. Professor, por que é importante isso aqui? Os ângulos notáveis são os ângulos do primeiro quadrante, né? Quando você trabalha com redução ao primeiro, segundo, terceiro e quarto, reduzindo ao primeiro quadrante, você vai trabalhar geralmente com ângulos notáveis. E você vai se deparar com ângulos de 30, 45, 60 na sua grande maioria, tá bom? Vamos lá? A gente tem aqui um pequeno probleminha já aplicando esse cálculo, tá? Eu vou lembrar que aqui é o nosso triângulo retângulo e vamos ao problema. O ângulo de elevação do pé de uma árvore ao topo de uma encosta de 60 graus. Sabendo que a árvore está distante 100 metros, né? 100 metros é a distância aqui, ó, da base da encosta, que medida deve ter um cabo de aço para ligar a base da árvore até o topo da encosta. Então, pessoal, ele quer saber quanto vale o x aqui, ó. Se você olhar no problema, tudo que passa pelo ângulo reto, que é o ângulo de 90, e pelo ângulo agudo, tá bom? O ângulo agudo, a gente vai chamar de CA, mais conhecido como cateto adjacente, tá bom? A hipotenusa sempre é o lado oposto ao ângulo reto, ou seja, para ficar mais fácil, vai ser sempre o lado maior. Aí você vai pensar, professor, o que eu vou usar aqui? Já que eu tenho hipotenusa e tenho cateto adjacente. Aí você vai lá na tua relação, né? Você vai lá na tua relação e verifica. Eu posso usar o seno? Não, porque o seno é o quê? Cateto oposto sobre hipotenusa. Eu posso usar a tangente? Não, professor, eu não posso usar, porque a tangente é coca, lembra? Tangente é coca. E eu não tenho os dois catetos, só tenho um, né? Então, cancelo os dois, sobra cosseno. O que é o cosseno? É o cateto adjacente, que é o CA, sobre a hipotenusa. Aí, professor, onde apareceu esse ângulo aqui? Lá na base da árvore, tá vendo? Ó? É o ângulo de projeção. Tanto que esse ângulo ele aponta para o lado oposto, né? Que é o cateto oposto, tá bom? Ele vale 60. Você vai lembrar lá da nossa musiquinha, né? Se seno é crescente, 1, 2, 3, todo mundo sobre 2, raiz menos 1, cosseno é decrescente, 3, 2, 1. Então, esse cosseno de 60 vale meio, tá bom? O adjacente vale 100 e trabalha a regra de 3, tá vendo? Ó? X por 1 dá X e 2 vezes 100 dá 200. Essa é a resposta. Problema número 2 da FUVEST São Paulo, adaptada, né? A uma distância de 100 metros, então nós temos aqui algumas características, né? A uma distância de 100 metros, uma torre é vista sob um ângulo alfa. Como mostra a figura, determine a altura da torre, supondo que o ângulo é 35 graus. Professor, ele te dá seno, ele te dá o cosseno e ele te dá a tangente. E agora, professor, eu vou usar o quê? Gente, tem uma brincadeirinha que é o socator, né? Socator. Seno, cosseno e tangente. Você vai por eliminação. O que eu tenho e o que eu quero? Eu quero saber a altura da torre, tá vendo? Tudo bem? O que eu tenho? Eu tenho aqui a distância da base, né, até a base da torre, que é o observador. Então, olhando para essas duas informações aqui, eu só tenho o cateto oposto, lembrando que sempre é oposto ao ângulo, e o cateto adjacente. Eu tenho hipotenusa? Não, queridos, eu não tenho hipotenusa. Se eu não tenho hipotenusa, eu vou direto para o TOA, tá vendo? O que é o TOA? O TOA é tangente, porque tangente é coca. Então, eu vou eliminar tanto seno como cosseno e fico na tangente, que vai ser coca, ok? Tangente é coca. Aí eu vou lá e substituo os valores. Quem é que eu estou procurando? Eu estou procurando o H. Já sei que a minha tangente de 45 é 0,75, ou seja, no lugar da tangente, né, eu vou substituir por 0,7. Trabalha meio pelos extremos. Professor, vamos a macete, professor? Ei, você faz o seguinte, você pega a parte inteira e multiplica pela outra, tá vendo? 7 por 1 dá 7? Multiplica normal, 7 por 1 dá 7. Eu coloquei 11 aqui, mas é 1, tá? 7 por 1 dá 7. Aí você tem o quê, ó? Você tem 7, né? Multiplica esse com esse. Aí, professor, o que eu faço? Cheguei no 7, acrescenta os dois zeros. 700. Mas eu tenho duas casas decimais, então, ó, resposta 7. 70, né, gente? Ok? Porque não é 0,70, é só uma casa decimal, porque o zero eu desconheço, né? Então, eu tenho dois zeros, fica 70. Cancela um zero com a vírgula, tá? Cancela o zero com a vírgula. Triângulo, retângulo, só para a gente definir aqui o nosso conceito, tá? A gente tem o seguinte, ó. Tudo que é oposto a ele é chamado de hipotenusa e os outros dois são chamados de catetos, tá bom? Dependendo do ângulo, onde o ângulo se encontra, é que você vai definir o que é cateto oposto ou cateto adjacente.
Nessa primeira relação aqui, ó, onde ele não define ângulos, né, só lados, a gente pode aplicar aqui o teorema de Pitágoras, tá? Professor, o que é o teorema de Pitágoras? O teorema de Pitágoras vai ser o quê? Cateto, né, mais cateto, a soma dos dois catetos aqui igual a sua hipotenusa, tá bom? Vamos aplicar aqui só para a gente rever isso, aplicando a própria relação aqui. Professor, se eu tenho um ângulo aqui de 45, a gente vai lembrar um detalhezinho importante, tá? Se eu tenho um triângulo retângulo, um triângulo qualquer, essa projeção aqui, ó, que é uma parte dele, né, corresponde a 90 graus, certo, gente? Lembrando que a soma do meu arco completo é 360, então cada pedacinho vale 90. Se ele dividir isso aqui ao meio, tá? Eu vou ter 45 no triângulo, no ângulo agudo de baixo e mais 45 no ângulo agudo superior, certo? O que quer dizer com isso? Está dizendo que os ângulos opostos aqui, ó, eles são congruentes, ou seja, o ângulo de lá é igual ao ângulo de cá. Portanto, esse x também é igual a esse x, tá vendo? Ou seja, a distância que eu tenho daqui para cá é a mesma daqui para cá, tá bom? Professor, como é que eu resolvo isso, professor? Porque os ângulos só me ajudaram a identificar o valor de x. O que eu quero aqui? O que você vai querer, gente? Você pode usar os dois cálculos, você pode usar o próprio teorema para resolver, tá bom? Como é que eu faço isso? Vou pegar minha relação, e meu teorema diz o seguinte, ó, que a minha hipotenusa é igual à soma ao quadrado dos catetos, ou seja, cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado, tá bom? Lembrando que tudo que define o lado maior é chamado de hipotenusa. Vamos somar aqui? X mais x dá 2x ao quadrado, que é igual a 100. Dá ou não dá para cancelar aqui 2 por 100? Aí eu vou obter x ao quadrado igual a 50, ok? Professor, eu vou lembrar de quadrados perfeitos, né? Então eu vou ter o seguinte, eu vou ter que 50 é o mesmo que fatorado por 2 vai dar 25. Olha como fica fácil. Como 25 tem raiz quadrada, eu posso parar aqui, tá? Então 50, né? Lembrando que eu estou levando os dois lados ao quadrado, né? Esse aqui vai embora, né, gente? Pela raiz quadrada. Então eu vou ter x igual a raiz quadrada de 50. Já fatorado, eu vou ter o quê? X igual a raiz quadrada de 2 vezes 25, tá bom? Pela propriedade, o 2 fica e o 25 eu vou extrair a raiz. Qual a raiz quadrada de 25? É igual a 5. E a raiz de 2 fica. Essa aqui é a alternativa. 5 raiz de 2, letra B. Ok? Bem, vamos lá. Vamos ao probleminha do Enem aqui para a gente finalizar essa primeira parte. Em 2017, raios de luz solar estão atingindo a superfície de um lago, formando um ângulo de X com sua superfície, conforme indica a figura. Em determinadas condições, pode-se supor que a intensidade luminosa desses raios na superfície do lago seja dada aproximadamente por... A gente dá uma lei de formação aqui, tá vendo? Uma lei de formação. Sendo que K é uma constante. Professor, o que é uma constante? É uma constante de proporcionalidade, gente. Então é a ideia de um ângulo de inclinação, tá bom? Uma constante. E supondo-se que x está entre 0 e 90, usando x igual a 30, a intensidade luminosa se reduz a qual percentual no valor máximo? Então, gente, é uma questão bem simples aqui. Lembrando que o valor de x que ele deu pra gente foi 30. Aí eu vou lá, ó. Pega essa relação, substitui os valores, no caso aqui o seno de 30 graus, né, que a gente já sabe. Lembra da tabela? A tabela diz o seguinte, ó, para seno 1, 2, 3, 3, 2, 1 para cosseno. Ou seja, seno cresce, cosseno decresce, e a gente divide todo mundo sobre 2, raiz menos no 1. Aí eu venho aqui, ó, o valor do seno de 30 é meio, tá vendo? Ou seja, qualquer valor que eu aplicar como constante para essa relação, eu vou ter que dividir por 2. Imagina aí, vamos dar uma ideia. Vamos dizer que eu tenho aqui 100, né? Se eu multiplicar por 2, o que vai gerar de resultado? A metade. Né? Se eu pegar 200 e dividir por meio, o que vai gerar? 100. Ou seja, a metade. A resposta aqui é o quê? A intensidade é a sua metade, ou seja, 50%, ok, pessoal? Alternativa correta, letra B. Uma questão bem simples, tá? Que ela está mais para a interpretação do que cálculos mais abusivos, tá bom? Olha a última questão aqui para a gente finalizar a aula de hoje. Enem 2020, as portas do Enem, e fiquem de olho, porque o Enem vai te cobrar uma situação como essa, tá? E ela é uma questão de leitura, vai envolver conhecimentos básicos, tá bom? Só que ela é basicamente leitura, tá, gente?
Não é uma questão difícil, é uma questão de nível 2, tá bom? Vamos lá. No período do fim de ano, o síndico de um condomínio resolveu colocar em um poste uma iluminação natalina em formato de cone. Importantíssimo, que eu já tenho a primeira informação aqui, ó. Lembrando que uma árvore de Natal, conforme as figuras 1 e 2, a árvore deve ser feita colocando-se mangueiras de iluminação, consideradas segmentos de reta, de mesmo comprimento, a partir de um ponto situado a 3 metros de altura no poste até um ponto de circunferência de fixação no chão, de tal forma que esta fique dividida em 20 arcos iguais. Ok, informação relevante também. O poste está fixado no ponto C, centro da circunferência, perpendicularmente, depois a gente vai discutir isso aqui, tá bom? Ao plano do chão. Para economizar, ele utilizará mangueiras de iluminação aproveitadas de anos anteriores, que juntas totalizarão mais de 100 metros de comprimento, dos quais ele decide usar exatamente 100 metros e deixa o restante como reserva. Para que ele atinja seu objetivo, o raio em metros da superfície deverá ser... Gente, vamos lá. O que eu tenho no probleminha aqui, ó? Eu tenho uma relação, deixa eu fazer um desenho rápido aqui para você entender a nossa árvore de Natal lá, produzida pelo síndico, tá bom? Eu tenho aqui, ó, uma projeção onde ele admite para a gente aqui uma altura de 3 metros, tá vendo? Tudo bem? Ele diz que cada mangueira estabelecida aqui, ó, no processo, ela tem uma dimensão aqui de 5 metros. Pessoal, como é que eu sei essa informação se não aparece lá? São quantos metros de mangueira? São 100 metros, né, gente? Lembra lá no comecinho? Ele disse que ele vai utilizar 100 metros de mangueira. Mas são 20 cabos como esse, tá vendo? Se são 20 cabos como esse, cada mangueira tem que ter exatamente 5 metros. Então eu vou ter aqui, ó, a base, né? A base da minha circunferência, e esse pedacinho aqui, ó, esse pedacinho aqui corresponde ao tamanho da mangueira, tá? O que ele quer, professor? Ele quer saber quanto vale do centro dela até essa superfície aqui, onde ele fixa ela para formar a metade da circunferência, né? Porque é só a metade, né? Tá bom? Lembrando que tem uma circunferência inteira aqui, que é o pé da árvore. Ele quer saber o raio. A gente vai chamar de x, tá bom? E eu tenho aqui basicamente o teorema de Pitágoras, tá, gente? Se você olhar direitinho. Tem uma coisa chamada também triângulo de ouro para a gente resolver isso aqui. Mas vamos lá direto no teorema, tá bom? O teorema diz o seguinte, ó. Ele diz que a relação matemática, ela vai estabelecer cateto ao quadrado igual a nossa hipotenusa ao quadrado, tá bom? Vou isolar o valor de x e eu vou obter 5 ao quadrado, 25, e esse 3 aqui ao quadrado vai dar 9, né? Quando ele vai para o outro lado, esse 9 vem negativo, tá, gente? Vamos subtrair 25 por 9, eu vou ter 16. Pega esse valor aqui, ó, que está ao quadrado, e manda ele como raiz quadrada 16. Ou seja, o meu raio, tá bom? Em relação ao centro aqui, ó, ao centro da minha árvore, é de 4 metros de raio. Alternativa correta, se a gente voltar um pouquinho aqui, ó, letra A, tá bom? E assim a gente finaliza a aula de hoje, pessoal. Queridos, muito obrigado pela presença de todos, tá? Espero que tenham gostado da aulazinha de revisão de triângulos e retângulos e aguardo vocês até a próxima.